Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live, né? É um prazer imenso recebê-los aqui na minha página, né? Antes de mais nada, eu preciso explicar que essas lives foram idealizadas pela Andréa Domingues, que é a mãe de uma paciente nossa, né? Da Gabriela. E eu gostaria de chamá-la para que ela explicasse, né, o porquê dessas lives, qual a importância, qual o objetivo, porque essa iniciativa partiu dela, né, em parceria com outras mães, que eu já conheço já há alguns anos, e é extremamente importante, né, ainda mais durante essa pandemia. Muitas crianças ficaram em casa, as que têm anomalias vasculares, e a troca de informações, de experiências, tem amenizado, né, também esse sofrimento do isolamento. Só vamos esperar a Andréa entrar, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui um convite. E depois a Renata Fontana, que é enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital Sarra, vai conversar comigo também sobre a dinâmica do centro cirúrgico, como que é, como recebemos os pacientes, especificamente esse grupo de pacientes, né, de anomalias vasculares, que são pacientes que têm várias malformações vasculares simples, mas muitas vezes complexas, né, com algumas síndromes, né, como Proteus, Klippel-Trenaunay, Stude-Weber, e como a gente faz o atendimento dessas crianças no centro cirúrgico. Acho que a André ainda não entrou, deixa eu ver aqui. Bem, enfim, deixa eu ver aqui, Andréa Domingues. Bem, eu enviei uma solicitação, vamos aguardá-la. E Renata está aqui em minha casa também, está lá no escritório, e depois ela virá fazer parte aí da nossa discussão. Tá bom, pessoal? Será que... Eu sou nova nessa tecnologia aí de live, então tá... Eu acho que eu vou enviar um convite para Renata e depois, em qualquer momento, a Andréa conversa com a gente. Você quer vir aqui, Renata? Oi, gente. Enquanto a Andréa não entra, um minutinho só de descontração, tá? Meus amigos estão entrando aí. Tem muita gente. Ai, meu Deus do céu. E... Ai. Bem, enfim. É uma pena. Será que a Andréa não tá... É que não consigo vê-la. A gente gostaria que ela fizesse a apresentação para vocês conhecerem o porquê de toda essa movimentação, o porquê dessas lives todas, porque ela é a mãe que mais movimenta o pessoal de malformação vascular, tem filhos com doença rara, e é muito, muito legal. E a gente tem sorte de poder trabalhar com essas crianças. É, muita. Bem, tá demorando Acho um pouquinho. que é melhor eu entrar. Eu vou te chamar, você entra de lá, Rê. Aliás, manda a solicitação que eu aceito, por favor. E aí a Andréia, quando quiser, dá um alô e a gente vê aqui o que aconteceu. Bem, deixa eu ver aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta, tá, em relação à dinâmica de um centro cirúrgico, referente também à anestesia, o que for possível, gente, eu posso até responder. Lógico que muitas vezes, né, as perguntas, as dúvidas são esclarecidas durante uma consulta médica. Isso daqui não é uma consulta, não é uma palestra técnica, né? É um bate-papo aí descontraído, tá bom? Vamos lá. Não sei, a Renatinha tem que mandar o... não tá aparecendo nada. Deixa eu ver aqui, Renata. Não apareceu nada. Talvez é melhor você vir pra cá. Travou. Você vai ter que mandar pra mim, porque não tá aparecendo. Tá. Renatinha Fontana. Conseguiu? Pronto, consegui. Gente, desculpe. Enviei lá a solicitação.
né? E tem muitas pessoas que provavelmente estão vendo essa live, né, de vários estados do Brasil. Nós temos pacientes do Amazonas, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, e que mandaram, né, aqui, agora sim, deixa eu ver aqui. Eu não sei se o meu Opa, desculpa. Se o meu computador travou aqui, porque estamos informando os seguidores. A Andréia chegou. Cadê a Andréia? Cadê a Andréia? Doutora Carmen. Deixa eu ver. Gente, como é difícil a tecnologia, não? Temos que correr atrás. Cadê? É porque não está rolando automaticamente a conversa. Eu não sei como fazer isso daqui de uma outra forma. Então, estou deslizando aqui para ver onde que a Andréia está. Que me falaram que ela chegou, mas eu não consigo vê-la. Oi, doutora Carmen, Andréia, Alessandra. Andréia chegou. Onde ela chegou? A Lives MV. Transmitir ao vivo. Eu mandei uma solicitação para a Lives MV. Vamos ver se ela visualiza. Conectando. Aê! Aê! Ai, André, eu já estava ficando aqui taquicárdica, precisava do desfibrilador. Gente, mas eu estava te ouvindo e me vendo, porque eu também sou péssima com tecnologia. Sim. Lá vem a Renata. Mas meia culpa, eu atrasei um pouquinho. Ai, Rê! Que bom que você tá aí junto! Tamo. Só que ela me jogou pra lá, pra gente. Não, é que nós colocamos os celulares juntos, mas da microfonia. Então ela ficou lá no escritório e eu fiquei na sala, aqui na sala de estar. Ai, que legal. Ô, Andréia, então. a gente gostaria muito que você que iniciasse essa live, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente não te conhecem, não conhecem o seu trabalho, e você é uma inspiração pra gente. Na verdade, quem ganha com tudo isso somos nós. Não é a nossa doação para vocês, é de vocês pra gente. Tá bom? Ah, imagina. Eu vou ser bem breve, porque eu quero escutar vocês. Uhum. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andréa, eu sou a mãe da Gabriela e do Léo. E a Gabi é a minha mais velha, ela nasceu com uma síndrome rara chamada Proteus. Isso há alguns anos atrás. E eu tive muita dificuldade de encontrar informação e tratamento. Então, desde que eu encontrei isso para minha filha, eu demorei 6 meses sozinha para encontrar. Naquela época não tinha internet como hoje. E desde aquela época eu me proponho sempre a dividir tudo que eu consigo descobrir sobre malformações vasculares. E por que malformações vasculares, né? Porque a síndrome é rara e então ia ser muito difícil encontrar várias pessoas com proteus, e com malformação vasculares existem várias síndromes. Então foi uma maneira que eu encontrei de juntar mais pessoas. E o Lives surgiu na pandemia, estávamos aqui em casa, e aí esse mundo de lives que a gente está vivendo, a gente falou, bom, por que não? Vamos fazer também, né? Uhum. E aí surgiu essa ideia, eu e a Alessandra fomos as primeiras a fazer, e agora a gente está convidando todo mundo, porque quanto mais pessoas puderem falar sobre, melhor, né? E é isso. Então eu só tenho a agradecer a vocês que aceitaram esse convite. Para quem também não conhece, doutora Carmen e Renatinha são duas super profissionais. Obrigada. E que atendem a gente com muito carinho, e que eu acho que vocês vão fazer uma live assim que vai agregar muito. Então, muito obrigada mesmo. E agora o tempo é de vocês, ó. Tá. Obrigada. Beijinho. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como você fez para mandar pra ela? Bem, agora deixa eu só enviar um convite para a Renata novamente, para que ela entre e enviei, espero que ela visualize e ela vai aceitar. Ela que vai conduzir mais ou menos essa live, né? E conforme ela vai fazendo as perguntas e perguntas aqui também do público, nós vamos evoluindo nesses 50 minutos. Tá bom? E ai, Gabriela, adoro as duas. Nós é que adoramos você. Você, Gabriela, é uma inspiração, né? Gabriela é a filha
da Andréia, é universitária, faz arquitetura aqui numa faculdade aqui em São Paulo, aqui pertinho, já, né, focando já, inclusive, acho eu, né, não conversei especificamente com ela sobre isso, arquitetura, né, voltada aí a pessoas com necessidades especiais, que é uma coisa que até onde estava conversando com a Andréia, é difícil, né? Eu estou montando um apartamento e eu queria alguém para auxiliar na montagem de um apartamento para idoso, e é difícil, né? Eu imagino com necessidades especiais, com cadeira de rodas, ou com algumas outras alterações, então a gente precisa de profissional especializado nessa área também. Parabéns, você é um exemplo, né, a ser seguido. E é uma pessoa extremamente inteligente, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Tem um live dela no canal no YouTube, dela, da Marília, que é uma outra linda, que mora no Rio Grande do Sul, né? E, enfim, Renatinha não está conseguindo encontrar. Renata, você quer vir aqui? Aí eu já mandei o convite, ela não conseguiu visualizar online. Agora eu vou enviar de novo. Enviei de novo. Vamos ver se ela visualiza. Aqui. Pronto, pronto. Aguardando. Sim. Tá falando que tá aguardando aqui. Aguardando a Renatinha. Vamos ver. Você aceita, Renata? Eu mandei o convite. Porque ela está aqui ao lado na minha casa, gente. Marília, fomos ao aniversário da Marília de 15 anos, lá em São Leopoldo, foi lindo, né? Um aniversário muito emocionante. Aí, pronto, agora a Renata está entrando. Aê! Ela está aqui no escritório de casa. Então, vamos começar, Rê? Vamos começar. Primeiramente, vamos ser breve, que a gente já perdeu alguns minutos aí. Sim. É uma honra a doutora Carmen, que é minha amiga particular e é uma profissional exemplar, eu tenho a sorte de trabalhar junto, falar que eu vou conduzir a live. Então, é demais. Eu vou, enquanto ela vai, eu vou me apresentar, porque tem pessoas aqui, tem muitos amigos meus, tem muitos colegas de trabalho, mas tem pessoas que eu não conheço, né, que não me conhecem. Meu nome é Renata, sou enfermeira de centro cirúrgico, trabalho no Hospital Sarra, que é um hospital de cirurgias eletivas. Inclusive, minha chefe deve estar por aí assistindo. E me formei na Unifesp. E como me perguntaram... me perguntaram como que eu fui parar no centro cirúrgico, como que eu escolhi a enfermagem. E eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a enfermagem que me escolheu, e Deus também. Porque quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei para tudo. Eu prestei para enfermagem, eu prestei para fono, eu prestei para odonto. E a única pública que eu passei foi a Unifesp em São Paulo, e a restante que eu passei fora. Então, eu acabei escolhendo, mas foi Deus que foi me conduzindo, porque realmente é um perfil onde eu posso fazer o que meus valores de vida eu consigo fazer na minha profissão. Eu consigo trabalhar com uma pessoa que realmente está precisando naquele momento. Então, é muito bom isso. É muito bom você poder trabalhar com o que você gosta. E dar a sorte de trabalhar numa instituição que te permite você a desenvolver o que você gosta, da forma que você acha certo, e eles te apoiarem, e você encontrar deu uma travada. Confiança em você. E agora eu quero que a doutora Carmen fale um pouco como que ela se tornou médica. A história é longa, começou aos 17 anos. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem dessa história, né? A maioria talvez sim. Aos 17 anos eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, né? Eu estava no terceiro ano do colégio, né? Naquela época, no último ano do segundo grau. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem concomitante, gostei, porque eu achava bonito. A minha madrinha era auxiliar de enfermagem lá no interior, em Presidente Bernardes, minha madrinha Maria. E aquilo foi uma inspiração para mim, né? Eu passava férias no interior, na casa da minha avó, né? E minha madrinha morava lá também. E aí terminei o colégio, fiz cursinho, e aí falei, gostei, vou fazer faculdade de enfermagem, né?
E aí prestei vestibular na FUVEST, passei, entrei na Unifesp, fiz 4 anos de enfermagem, período integral, amei. Durante a graduação eu já gostei muito no 4º ano das disciplinas de emergência. Aí me formei em 94. 95, 96, fiz residência de enfermagem focada no atendimento de emergência em pronto-socorro, né? Tive grandes mestres lá na Unifesp, Walter Lee, Ivete Yamaguchi, Nina Granitoff, que já faleceu. Enfim, pessoas que me auxiliaram muito na minha formação médica e de pessoal mesmo, sabe? Eu acho que a enfermagem, essa coisa do cuidar, está muito ligado à anestesia. Eu já vou falar agora, né, um pouquinho da... Logo, logo eu já vou chegar na anestesia. Terminei a residência em enfermagem, a especialização 2 anos, né? E em dezembro de 1996, eu ingressei no Resgate de São Paulo, no Serviço 93, que é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a Segurança Pública. Fui trabalhar no Corpo de Bombeiros, na Unidade de Suporte Avançada, como enfermeira. E também em maio de 97, eu entrei também na BR-116, fui trabalhar como enfermeira no APH, né, no atendimento pré-hospitalar, da rodovia, da Regis Bittencourt. Conheci várias pessoas, né, ligadas ao atendimento inicial politraumatizado. Estudava muito nessa época, dava muitas aulas fora em cursos de graduação e também de especialização no Brasil todo. E aí, várias pessoas falaram, Carminha, por que você não vai fazer medicina? Porque eu gostava de ensinar, de fazer, e tinha a limitação do ato médico, né? Por mais que você saiba, né, algumas coisas são relativas ao ato médico. Aí eu ingressei em medicina em 2001, fiz 2 anos de medicina lá no Ceará, depois eu tranquei, que meu pai faleceu em 2003, tranquei por 6 meses, transferi o curso para São Paulo, retornei o meu trabalho no resgate, né, como enfermeira. Eu esqueci de falar, eu trabalhei 1 ano no ICE, na unidade de Alphaville, né, de 99 a 2000. Aí voltei para São Paulo, aí fiquei 6 meses sem estudar, tranquei a faculdade, voltei em 2003, terminei o curso de medicina, fiz todo o meu internato no Santa Marcelina de Itaquera, me formei em junho de 2007. Em fevereiro de 2008, eu estava na Santa Casa de São Paulo, na residência médica, em anestesiologia. Por quê? Porque anestesia é aquela especialidade do todo, né? Você deve saber desde a cardiologia, pneumologia, farmacologia, imensamente, pneumologia, você atende desde o paciente intraútero, vamos dizer assim, que ainda nem nasceu, às vezes ele é submetido à cirurgia, né? Ao idoso. Então, a gente tem que saber de tudo um pouquinho, né? As várias especialidades médicas. Eu acho que isso veio um pouquinho da enfermagem. Então, eu fiz também depois 1 ano de curso em especialização em tratamento de dor crônica. Hoje eu sou assistente aqui na Santa Casa de São Paulo, trabalho às sextas-feiras no centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico, especificamente. Às vezes faço alguns procedimentos fora do centro cirúrgico. Trabalho também no Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, né, às quartas-feiras, que é o Hospital do Estado, e trabalho no Sarra, né? O Sarra, lá eu atendo, né, especificamente o grupo de pacientes, não é só criança, tá, gente? Da equipe, né, de anomalias vasculares, da equipe da doutora Heloísa Campos, do doutor José Hermílio Curado, né? É uma equipe multidisciplinar, né? Então, lá a gente acaba fazendo bastante anestesia para laser, para aplicação de medicamentos e também cirurgias reparadoras plásticas, né? Para alguns pacientes, crianças e às vezes adultos também, né? Com as malformações, às vezes tem o estágio do tratamento que é a cirurgia, né? Lá também eu faço anestesia para outros procedimentos de outras especialidades, oftalmo, psiquiatria, né? Tem também eletroconvulsoterapia lá para tratamento de depressão grave. Então, tem outra bariátrica, né? Tem outras equipes que eu também sou anestesista da casa, eu acabo fazendo. E eu amo o que eu faço. Aqui, ó, minha vez. Senão vai não lá! deixa eu falar. Não eu falo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Então, a história da doutora Carmen é maravilhosa, não é porque ela é minha amiga, ela é linda mesmo, ela sabe, eu já falei isso para ela, não estou falando aqui público, mas eu já falei para ela, e é uma professora para mim, né? Então, lá, ela e outros anestesistas, eles sabem muito, ela está falando que sabe um pouquinho, não, eles têm que saber de tudo,
Os anestesistas, eles sabem tudo, tudo que é de quem medicação, dera. tudo que é do paciente, são sempre preocupados com a dor do paciente, e eu acabo aprendendo muito com todos eles, e ela é uma delas. Então, vamos entrar agora com... Eu, como enfermeira lá do centro cirúrgico, muitas perguntas que eles chegam para mim, a primeira pergunta que eles falam, ai, eu vou acordar da anestesia? Ai, pergunta para a doutora. Ai, o medo maior é da anestesia, doutora. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos métodos anestésicos, das medicações, que acho que é a dúvida de todos, criança, adulto. É realmente o medo, né, de não acordar, né, e de sentir dor. São as duas principais coisas, né, de todo mundo, né, só da criança não. Bem, enfim, a depender do procedimento, né, que será realizado, a gente pode fazer desde uma sedação muito simples, né, uma sedação leve, né, a anestesia geral, né. Para esse grupo de pacientes das anomalias vasculares, seja hemangioma ou seja as malformações complexas, né, desde alterações linfáticas venosas, as fístulas arteriovenosas, as malformações capilares, porque dependendo o paciente é muito específico, sabe, Renato? Então, depende da avaliação, né? De toda a avaliação médica, através do exame clínico, dos exames de imagem. A equipe, né? A doutora Heloísa, eu trabalho muito com ela, né? Junto com a equipe dela, a doutora Nilce, a Renata, a Griso, enfim, vão determinar qual que é o melhor tratamento, né? Às vezes não requer anestesia. Então, a equipe médica, em parceria com os pais, vão decidir, né, lá durante a consulta médica, qual a melhor estratégia para aquele tipo de paciente, para aquela situação, né? E outra coisa, o diagnóstico, ele é feito de maneira, vamos supor, dinâmica, né? Foi feito o diagnóstico, as lesões, elas podem regredir ou evoluir, a depender do tratamento proposto, né? Que às vezes é um sucesso, às vezes o tratamento medicamentoso, né? Dependendo da lesão que a pessoa tem, mas às vezes precisa de intervenção cirúrgica, né? Ou um procedimento invasivo que precisa de alguma sedação, às vezes nem precisa, às vezes é feito no consultório mesmo, a depender. Então, é um consenso entre vocês e o cirurgião, ou só você determina? Não, é um consenso entre a equipe médica, né, sobre tanto anestesia, cirurgião, mas e principalmente com a participação dos pais. E às vezes, participação do paciente, às vezes a criança ela já sabe, né, às vezes começou com anestesia, sem anestesia, de repente chegou num momento que não, né, a necessidade da sedação, de anestesia, e aí a gente acaba entrando nesse tempo, vamos dizer assim. Né? Às vezes mesmo o adulto requer anestesia, né? Nós temos pacientes de 20 anos, né? E doutora, uma outra coisa... Depende da lesão, né? Também. Tá. Não, tem uma coisa que eles sempre falam assim, é só um cheirinho? Anestesia, é isso? Eu falo que cheirinho é pum. Anestesia inalatória, né? Bem, as técnicas anestésicas, vamos lá, né? Anestesia geral, normalmente, né? Na criança, a gente começa sempre com anestesia inalatória, sempre não, mas normalmente com anestesia inalatória, e o anestésico inalatório, ele tem um cheiro que não é muito agradável. Certo. Né? Então, hoje em dia, existem já algumas técnicas, né? Vamos dizer assim, alguns subsídios que a gente utiliza para amenizar aí esse trauma, né? Não quero ficar respirando aquilo. Então, a gente usa cheirinhos, né? Borrifa uns cheirinhos, né? Umas fragrâncias aí, uns aromas, né? Para a criança cheirar. Cheirinho de chiclete, de morango. Na máscara, aí ela acaba sendo anestesiada de maneira até... com muita ajuda, às vezes em parceria, porque ela, que gostoso, é um cheirinho de morango ou de chiclete, e dorme tranquilamente. Né? A criança, uma criança maiorzinha que acaba ajudando. E aí a gente acaba depois fazendo a punção venosa, enfim, fazendo anestesia como deve ser feita, né? Tanto venosa como inalatória na criança, porque o despertar é muito mais tranquilo.
Renata, E aí, tem parênteses. alguma forma que você vai fazer para ele acordar, né? Sim, na verdade, para esses procedimentos, a quantidade de anestesia, vamos dizer assim, né, eu não preciso de muita coisa, porque o procedimento em si, ele não é tão potencialmente álgico, ele não provoca tanta dor, como se fosse fazer uma incisão cirúrgica, abrir o abdômen, fazer uma cirurgia de ortopédica. A quantidade de anestésico, nesse caso, né, nesses casos, seria maior. Né? Então, para esse procedimento, eu uso pouco anestésico. Então, a criança... E são medicações que têm a duração limitada, vamos dizer assim, né? Então, o despertar é mais rápido, né? Então, eu fico mais tranquila, eu não preciso usar, por exemplo, medicações, bloqueio neuromuscular, é mais analgesia e hipnose, né? E aí faz o procedimento e a gente dá adjuvantes também, medicamento para dor, para náuseas e vômitos, para que não haja... Na criança, a gente sempre tem que estar à frente. A criança, a gente tenta, né? Pelo menos a maioria das vezes, fazer com que a criança não sinta dor, não tenha náuseas e vômitos no pós-operatório, né? Para isso tudo, o pré-operatório, né? O acolhimento, tudo isso que a gente vai discutir, É importante. É importantíssimo. A gente gosta de brincar no centro cirúrgico? Até gostamos, né, Renata? Mas tem um objetivo, gente. Tudo. Né? Tudo. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi todas as suas Respondeu. perguntas. Tem mais uma que eles deixaram aqui comigo. Assim, a anestesia, ela vai provocar alguma sequela, algum efeito colateral? Certo. Então, voltando, né? Os nossos pacientes, né? Principalmente os que têm as síndromes, né? Que tem várias malformações associadas, né? Às vezes, malformação vascular linfática, venosa, arterial, são as, né? São submetidos a muitos procedimentos. Haja vista o que a Andréia nos falou ainda há pouco. Depois vejam as lives, né? Da Andréia com a Gabriela, da Marília com a Alessandra, que elas falam aí. As meninas têm 18 ou 19 anos, o que foi essa luta durante esses 18 ou 19 anos? Graças a Deus que a medicina acompanha também aí o avanço tecnológico, né? Então, muitas coisas têm mudado. Sequela... Tem uma pergunta aqui, ó, que fizeram, Sim. que já entra nesse meio que você está falando. Sim, que tem a paciente tem medo de acordar no meio da cirurgia. Sim. Isso é possível? Sim, é possível em qualquer procedimento cirúrgico. Por isso que a gente tem que estar atento dentro do centro cirúrgico, com o paciente monitorizado, né? Então, tem toda... Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente tem que atravessar na faixa de pedestres e obedecer o quê? O semáforo, né? Obedecer os sinais de trânsito. Para qualquer procedimento também cirúrgico, né? Você deve levar em consideração a monitorização adequada, a quantidade de medicamentos adequados para fazer aquela criança dormir, criança ou adulto, né, gente? Aquele paciente dormir, não sentir dor. Então, a gente calcula em cima do peso, tá certo? Do peso e da monitorização. Existe a monitorização de pressão arterial, né? A cardioscopia, que seria o eletrocardiograma, da pressão arterial. Todas as vezes que nós temos dor ou que estamos despertando, o que acontece com a frequência cardíaca? Aumenta um pouquinho, a pressão arterial aumenta. Então, a gente tem que manter o paciente estável. Existe também a monitorização, né, da consciência através do BIS, né? Tem vários equipamentos, graças à evolução tecnológica, que nos deixam a anestesia atualmente muito, mas muito segura, tá bom? Então, isso é importante, né? E a gente fazer essa abordagem multimodal, né? Desde o lúdico até evitando dor e náuseas no pós-operatório. Isso tudo tem um objetivo, né, Renata? Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. A criança, tem criança, gente, que não quer sair do centro cirúrgico, não é, Rê? Né? Não quer ir embora. Vai abordar agora. Né? Tem alguém aqui que falou que a Nicole... Aqui, ó, a Luciene falou, a Nicole, quando vai fazer o laser, já sai de casa falando, não sei qual o cheirinho que eu vou escolher hoje. Ela Isso ama, é muito bom. gente. Isso é muito bom. São detalhes pequenininhos, sabe? Que não custam. Eu ensino isso na residência médica aqui na Santa Casa, né? Se colocar no lugar do outro, né? Mantenha o paciente bem acolhido, aquecido, dê como fala? Um adesivo. A gente dá muitos adesivos para as crianças, né?
Renata leva a caixa de Eu vou falar, pintura. gente, ela tá pulando a minha parte. Ai, desculpa. É que isso Gente, tudo é minha importantíssimo. vez. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falo demais. Vamos lá. E aí, isso é importante, né, gente? Porque tudo isso tem um objetivo maior. O paciente vai embora logo do centro cirúrgico, vai para o quarto, se alimenta e vai embora para casa. Agora, se eu uso muito mais anestésico, o que acontece? Essa criança vai demorar mais tempo para acordar dentro do centro cirúrgico, vai demorar, né, dentro da sala, vai demorar mais tempo na sala de recuperação, e, inclusive, a alta hospitalar também acaba sendo um pouquinho mais demorada, né? E para esses procedimentos tem pouca repercussão, né? A necessidade de anestesia, alguns pacientes, sim. E a gente faz, às vezes, a cada 30, 60 dias, né? Então, assim, eu também, como anestesista, eu tenho uma prática que é diferente da maioria dos meus colegas, né? Eu vejo sempre o mesmo grupo de pacientes. Então, eu tenho o feedback, o retorno de como foi a última anestesia, o que não ficou bom, o que foi ótimo, então a gente mantém, né? Então, isso é importante, né? Tá certo? Tá certo. Não sei se eu respondi a pergunta que já falei Aí depois demais. vai ter algumas perguntas mais de anestesia aqui. Tá. Se sobrar tempo, a gente já responde. Tá. Eu tenho aqui, eu tô vendo que tem pessoas que estão perguntando algumas coisas. A gente depois, no finalzinho... Eu anotei. Tá bom. Então, vamos lá. Outra coisa, Rê, né? Você falou de técnica, né? De sequela. Hoje em dia, é muito raro ouvir alguma sequela grave de anestesia. Não ouço, é muito difícil mesmo, porque são muito seguras. A avaliação pré-operatória e a avaliação pré-anestésica são importantes até para direcionar a melhor técnica anestésica e cirúrgica para aquele paciente. Os tratamentos estão cada vez mais individualizados, personalizados, né? Exatamente. Eu vou ter que falar de uma pessoa, do nosso diretor clínico aí do hospital, o Dr. Arnaldo Cividanes. Doutor, eu faço anestesia para esse grupo de crianças há mais ou menos uns 7, 8 anos. E há uns 5 anos atrás, talvez, né? No início, várias pessoas faziam anestesia, várias pessoas do grupo de anestesia, né? Dos anestesistas. Aí depois eu acabei focando, abraçando a causa, vamos dizer assim, né? Porque gosto, tenho empatia, me identifico, né? Não tenho filhos, mas adoro criança. Enfim. E aí teve um dia que eu chamei o doutor Arnaldo e falei, doutor Arnaldo, eu acho que a gente pode melhorar. Ele, o que foi, Carmen? Eu falei assim, olha, eu preciso de alguns materiais específicos para as cirurgias, para as anestesias pediátricas. Sentei com o doutor Arnaldo e ele me ouviu atentamente e fez compras de materiais específicos para anestesia pediátrica. Máscaras adequadas, máscaras laríngeas adequadas. Então, isso é importante também. O envolvimento da diretoria clínica, né, da logística do hospital, do setor de compras, comprar materiais adequados. Porque aí a técnica anestésica vai ser a mais adequada. Com isso, você vai diminuir possíveis riscos, né? Você vai diminuir complicações, potenciais complicações, né? Pelo uso, por exemplo, de um material inadequado, né? Catéter, punção, são ótimos, né? Então, a gente usa bomba de infusão, a gente usa, né, materiais para dar o melhor, né, dentro do possível, a melhor anestesia, o melhor cuidado, vamos falar assim, de uma forma bem abrangente para o paciente, tá certo? E o atendimento, né, ele é dinâmico, ele não é uma coisa estática. O que é hoje pode ser que não aconteça no próximo atendimento. Então, a gente deixa isso muito claro para os pais, né? Deixa eu olhar o horário, né? Para os pais, porque qualquer anormalidade que seja percebida em casa, né? Sempre discutir com o médico, né, da equipe responsável, ou qualquer anormalidade que a gente observa também durante os procedimentos, né? Vamos reavaliar, vamos ver, vamos encaminhar para um especialista para ter opinião. Às vezes, em parceria com a oftalmologia, também é feito alguns exames no intraoperatório, exame oftalmológico, porque tem muitas crianças, muitos pacientes, vamos dizer assim, que têm algumas síndromes que podem afetar também o olho, né? Então, alterações oftalmológicas, neurológicas, além da malformação cutânea perceptível, né? Então,
Então, a gente fala assim, tem aquela alteração cutânea, muitas vezes, perceptível, mas ali para baixo tem que ser avaliado, porque pode ser que tenha outras estruturas, né, no caso, o olho. Então, às vezes o oftalmologista também está em sala, a gente faz anestesia para que eles possam fazer uma avaliação oftalmológica mais minuciosa sobre anestesia, e às vezes depois, na sequência, faz laser ou aplicação de medicação. Dependendo como a doutora Heloísa sempre fala, que a parte estética aqui é só a pontinha do iceberg, que tá tudo lá embaixo, né? O que está lá embaixo aí tem que ser avaliado. Cada caso é um caso, né? É certo. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui sobre anestesia, que a gente vai, se der tempo, se Deus quiser, vai dar tempo, para eu retornar para falar para você, tá, doutora? Tá bom. E eu vou falar só um pouquinho assim sobre o centro cirúrgico e o que a gente faz, eu como papel de enfermeira dentro do centro cirúrgico, o que eu posso fazer para ajudar toda a equipe médica, cirúrgica e anestesia. Primeiro que eu tenho a sorte de trabalhar numa instituição que me permite a fazer o que eu acredito. Que eu acredito que a gente doar amor, que a gente se pôr no lugar do paciente, do lugar do próximo, isso vai ser o melhor resultado em tudo. Então, eu tenho que tratar aquela criança como eu gostaria que eu fosse tratado alguém da minha família. E eu, como enfermeira, o meu papel é do cuidar. E o cuidar engloba todo o centro cirúrgico, desde o equipamento que vai ser utilizado naquela cirurgia, desde a sala que vai usar na cirurgia, desde o ar-condicionado, de farmácia. Eu tenho uma equipe de manhã, técnicos de enfermagem, um por cada sala, uma para RPA, e eu coordeno todos eles, né? E tem toda a equipe médica e anestésica. Então, eu tenho que ver toda essa parte. Tenho que cuidar daquela criança, e não só com técnicas, mas com todo o cuidado em si, ela integralmente, e engloba muito mais, engloba a família. A gente tem que olhar para aquela família, para aquele acompanhante que está ali. E ao longo desses anos eu fui vendo que tudo que a gente foi fazendo só tem resultados maravilhosos, porque ajuda tanto na anestesia quanto na cirurgia. Então, vamos lá. O que a gente faz no caso dessas crianças? Para proporcionar um trabalho, aquela criança, ela vem com medo. O que acontece? É um ambiente diferente. É um ambiente onde todos nós estamos com máscara, a gente está com uma roupa privativa. Eu vou tirar aquela criança daquela mãe, ela vai ter que vir comigo para eu levar para a sala cirúrgica. Então, o que a gente pode fazer para aquela criança ela se sentir melhor, ela ter uma confiança? Na hora que eu acolho, na hora que eu dou aquela atenção para aquele paciente, para aquela criança, ela confia, e aquela mãe passa a confiar na gente. E eu tenho que agradecer aqui a confiança que elas têm na gente. Então, o que a gente faz, primeiramente? Deixa eu ver se vai dar para ver. A gente dá... Deixa eu ver se dá. Isso daqui, dá. Deu, sim. Deu, né? Deu. A gente deixa a criança numa cama, onde ela vai desenhar, ela vai pintar, ela vai ficar um tempo lá antes da cirurgia. Aquilo, ela vai acalmando, ela vai brincando com a gente, a mãe também vai tendo aquela confiança maior. A gente deixa tudo em mural, tudo em mural. Aí vem a doutora Carme, ela entrega figurinha, conversa também, tudo de uma forma lúdica. Daí essa criança, ela vem comigo, ou ela vem com alguém da minha equipe. E a gente vai para a sala cirúrgica. Aí na sala cirúrgica, a gente deixou até a bexiga aqui, ó. A gente deixa, porque como é uma cirurgia que não é tão invasiva, que é só o laser, a gente pode colocar. Então a gente deixa em cima. Então a criança, ela já entra achando, nossa, que legal, é balão, é bexiga. Aí ela deita. O cardioscópio, igual a doutora Carmen falou, ele vai cada um tem uma cor. Então eu pergunto para aquela criança, as crianças maiores eu peço para falar inglês, as menores eu falo para falar. E tem uma... Aí a gente acha que isso não é importante, né? Mas esses dias, com a pandemia, a gente ficou sem atender um período. Aí, sabe, quando naquela correria, a criança virou, ô tia, você não vai me perguntar as cores? Aí eu falei, gente, olha como faz a diferença, realmente é muito importante. Então a gente continua aquela brincadeira lá dentro, é uma brincadeira, mas de forma muito profissional, de uma forma muito consciente, em que a criança, ela calma, ela
fica tranquila. Outra coisa também, uma das crianças, a doutora Carmen, a doutora Heloísa, a doutora Mariana, que estavam em sala, a criança falando assim, ô tia, você segura a minha mão? Então, o meu papel ali dentro vai muito além de ver material. Ele vem acolher. E estou numa equipe que permite isso, que a gente tem os mesmos ideais e acredita nas mesmas coisas, né? Então, é muito importante. Só para finalizar, um outro exemplo, tem uma criança que deve estar assistindo, hoje ela é uma adolescente, e ela foi fazer uma cirurgia em outra instituição. E eu fui visitar essa criança, na época uma criança, né? E eu falei, foi tudo bem? Aí ela sabe o que ela me respondeu? Foi, a cirurgia deu tudo certo, mas aqui faltou o carinho, aqui não tem o carinho. Então, o trabalho que a gente faz tem resultado, sim. Tem. E como tem. Ai, e quando a gente percebe isso, né? E a gente acaba... Melhor ainda quando a gente acaba sendo uma sementinha em outros, né? Em outros locais, vamos dizer assim. Né? Como profissional de saúde, divulgando isso, fazendo em outras instituições do mesmo jeito, o que acontece? Né? Outras pessoas também vão fazendo essa abordagem mais lúdica, que tem um objetivo maior. Primeiro que a criança acaba aderindo melhor ao tratamento, né? Segundo que há até um menor consumo de anestésico, de forma geral, né? A alta se torna mais precoce. Então, tudo isso é fundamental, né? Menos efeito colateral, né? E todo mundo sai feliz. Lembra, doutora, o dia que teve uma criança que falou assim, começou a se trocar. Tinha acabado o procedimento, ela já ia pro quarto. Ela tirou a roupa e eu falei, o que você tá fazendo aqui dentro? Ele falou assim, lembra? Ela falou assim, que eu não quero ir embora. E a mãe falou assim, gente, ele não quer ir embora do centro cirúrgico. Ele não quer. Eu lembro que até o Antônio pegou, tá? Eu fui depois conversar com ele, dei uma outra figurinha com cheirinho, porque ele queria sentir o cheirinho. Uma graça. Ele e tem uma outra criança também que, assim, tem que sair meio que quase ainda dormindo do centro cirúrgico, porque é difícil de controlá-lo, lembra? Tem um outro menininho também, filhos de colegas enfermeiros, e também que adora ir para o centro cirúrgico, gente. Vocês imaginam isso? Por quê? Porque o acolhimento é só estando lá pra gente, é super agradável, vai lá pintar, brincar e tratar, né? A manchinha, como eles falam, né? E tem um mantra, doutora, né, Renata? Lembra do mantra? Tem uma pacientinha nossa que entra com os olhinhos fechados falando, tia, tudo vai dar certo, né, tia? Tudo vai dar certo. Ela é uma graça. Ela é uma graça. Tudo dá certo. Então, a gente tem que fazer isso, pessoal. Sempre ser positivo, né? Frases positivas para a criança, né? Para encorajá-la, né? Eventualmente, a gente até, em alguns serviços que são específicos para a pediatria, os pais acompanham até o centro cirúrgico. Não é o nosso caso, porque o nosso centro cirúrgico é geral, né? É muito raro um pai entrar em sala. Eventualmente, um outro caso, que eu lembro nesses anos todos, a Andréia entrava com a Gabriela inicialmente. Depois a Gabriela ficou bem, né? Mais autoconfiante e até... Né? E a Andréia até falou, eu entrava, né? Até para dar uma força, né? Ali acompanhar a filha. E logo que podia sair, não, já dormiu, já funcionou, já saía, né? Porque ela também não queria ver, porque às vezes o pai e a mãe, o acompanhante, também não quer ficar ali dentro do centro cirúrgico, né? Então a gente tem que atender a todos, né? Não é só o paciente em si, a família, como você disse, Rê, né? Acolher a todos. Todos. Doutora, eu acho que tem umas perguntinhas aqui sobre anestesia, eu acho que vai dar tempo da gente falar. Tá bom, pode falar. É assim, tem uma mãe aqui que me perguntou assim, que não sabe, não sabia que era anestesia geral. Por que dessa necessidade de ser anestesia geral no laser? No laser? Nem sempre, tá, gente? Porque para você ter uma maior efetividade do tratamento, a criança tem que estar paradinha, né? Não sentir dor. E às vezes, dependendo da aplicação
como que eu posso dizer, dos parâmetros, né, do laser, tem vários tipos de laser, eu não sei isso, né, a necessidade de anestesia, né, e a gente fala que é anestesia geral, porque conceitualmente falando, anestesia geral é hipnose com analgesia e bloqueio neuromuscular, então, a gente acaba fazendo isso, o bloqueio neuromuscular, na verdade, a gente acaba fazendo anestesia, que o aparelho acaba ventilando, né, dando o anestésico inalatório, dando oxigênio, e a gente também faz isso por via endovenosa. Porque senão a criança não fica quietinha, e existe uma coisa, né, você tem que evitar os efeitos da dor, da apreensão, do medo, né, porque a dor, o medo, leva à alteração da frequência cardíaca, da frequência respiratória, então, e para o tratamento ser efetivo, porque, se está chorando, gritando, né, a gente fala que é anestesia geral. É uma sedação? Sedação é quando você dá um pouquinho de medicamento, a pessoa dorme, né, ali é uma sedação muito mais profunda, então a gente chama de anestesia geral, tecnicamente falando, é anestesia geral, tá bom? Mas né, as pessoas de rotina chamam de sedação, vamos fazer uma sedação. Não, é uma anestesia geral, porque manipula a via aérea, a gente tem que colocar, às vezes, né, uma máscara facial, uma máscara laríngea e ligar no aparelho de anestesia, para ser seguro, né? Então, anestesia geral, quando alguém fala, eu não posso receber anestesia geral. Falei, gente, como vocês acham que uma pessoa que vai fazer transplante cardíaco é anestesiada? É anestesia geral. Uma cirurgia, né, uma neurocirurgia, é uma cirurgia segura, desde que, lógico, como aquela coisa lá que a gente falou de atravessar a rua, né? Tem que ser na faixa de pedestre, no caso tem que ser no centro cirúrgico, monitorizado, né? Com toda a segurança que o procedimento requer. Sim, pode falar. Se não estão perguntando assim que acaba o procedimento, não pode comer? Bem, comer só quando o paciente está bem acordado mesmo. Por quê? Porque às vezes está um pouco ainda sonolento, pode engasgar, né? E essa comida, né, ser broncoaspirada, vamos dizer assim, vai lá para o pulmão. E aí pode fazer uma pneumonia aspirativa. Né? Isso tanto para o pós-operatório imediato, né? Então, se está sonolento, a gente não vai dar alimento. Né? E antes também. Antes é importante também um jejum, né? Para que o procedimento seja seguro. Né? De repente, você faz lá anestesia a criança ou adulto, né? Pode ser qualquer pessoa. Né? Relaxa todo o seu organismo, inclusive lá o estômago, e a comida que está lá dentro sai, vai lá para a boca e vai lá para o pulmão. Pronto, dá uma pneumonia gravíssima. Né? Então, há necessidade de um jejum, né? E cuidado com o que come na noite anterior. Não pode tomar leite em grande quantidade, porque às vezes o leite interfere na digestão do alimento, das proteínas. E aí, fez 8 horas de jejum de alimento sólido, mas na hora da indução anestésica, né? Começou a anestesia, vomitou. Por quê? Porque ainda tinha conteúdo não digerido no estômago. Porque às vezes fez uma alimentação errada à noite, né? Então, a gente orienta isso também. Então, isso é atribuição do anestesista durante a avaliação pré-operatória, né? No consultório ainda, enfim, orientar os cuidados pré-procedimento, quando requer aí anestesia, tá? Tem uma pessoa também, acho que é uma mãe aqui, que também falou assim que ela, às vezes, ela ficou sabendo que a anestesia dá algum problema com a bexiga, começa com incontinência, é verdade? Não, mas não tem nada a ver. Não, aí é mais quando faz raquianestesia e a gente acaba fazendo morfina na raquianestesia, né? Aí você pode ter uma retenção urinária. Normalmente é transitória, se o paciente realmente não consegue estar distendendo muito a bexiga, se faz uma sondagem vesical. Não é o caso dos nossos pacientes, tá? Isso daí é para cirurgias, outras cirurgias. Outros tipos, né? Nos nossos pacientes a gente acaba não fazendo raquianestesia, porque não é uma técnica lá no Sarra para esse tipo de paciente, certo? Certo. Agora eu acho que é aquelas últimas perguntas finais, né, que elas deixaram aqui pra gente. Tem uma pergunta. Deixa eu fazer um comentário também, Rê, que assim, sexta-feira também, eu anestesiei 3 crianças aqui na Santa Casa, né? Uma foi para oftalmologia, outra foi para fazer uma herniorrafia inguinal, tinha uma herniazinha na virilha, e outra paciente, um paciente oncológico que tinha que fazer uma punção para coletar medula óssea e fazer biópsia de medula, né? Todos os pacientes, a gente conversou previamente, figurinha, né?
foi super tranquilo, né, do estrabismo, né, da oftalmológica, super tranquilo, anestesia geral, o paciente, uma graça, acordou super bem, da hernia inguinal também, anestesia geral com bloqueio ilioinguinal, guiado por ultrassom. Então, a anestesia não é só aplicar uma injeçãozinha na veia, viu, gente? A gente usa ultrassom, faz bloqueios guiados, né, para exatamente anestesiar a região a ser operada. E teve a paciente de 11 anos, com medo, uma paciente, né, com um diagnóstico, com uma suspeita de um diagnóstico oncológico, com muito medo, né? Uma criança que começou a ser muito manipulada agora, né, e até então saudável, e falando que estava com muito medo. Então, a gente tem que ser muito sincero, né, com o paciente, seja de qualquer idade. Então, expliquei o que ia acontecer, né, que eu iria ter que posicionar uma veia, ela já era grandinha, 11 anos, que eu iria usar o catéter, a agulhazinha mais fininha que eu tenho, né, que seria uma punção, tentar ser uma punção, né. Então, a gente sempre escolhe a melhor veia para ser puncionada, para a criança sofrer menos, né, e ela confiar em você. Você tem que ser sincero sempre, gente. Bem, anestesiamos e, aliás, funcionamos a veia e ela estava lá, né? Firme, forte, mas assim, com a carinha de dor, de medo, né? Na verdade, falei, e aí? Chamei o nome, falei, e aí, minha querida? Doeu muito? Tia, não senti nada. Eu falei, mas e a dor? Era um medo, tia, era um medo. O medo do desconhecido, gente. Entendeu? Então, o acolhimento, a informação, isso é extremamente importante. Terminou o procedimento, a criança acordou, como a Heloísa falou ali em cima, né? A criança está acordada, olha, vamos com o papai e com a mamãe. Sabe, eu não fico perguntando, tá com dor? Tá com vontade de vomitar? Não, vamos com o papai e mamãe. A criança que ouvir isso, papai, mamãe, vovó, eu não sei, quem, né? Ela quer voltar para a família o mais rápido possível. Se ela chorar, se ela tiver dor, ela vai verbalizar. Eu tento não, né, transmitir, né? Comunicar de forma negativa. Tá sentindo dor? Tá com fome? Não, é sempre o contrário, né? De uma forma propositiva, sempre positiva, né? Isso a gente ganha também. A gente só observa isso, só conclui isso depois de muito tempo anestesiando, muito tempo atuando, né? Quando a gente é recém-formado, olhando para trás, né? Agora, a gente vê que muitas vezes a gente acaba sendo displicente, né? Não presta muita atenção em detalhes que aparentemente são irrelevantes, e não é. São extremamente importantes. Porque o desfecho, né? Por que a criança não quer sair do centro cirúrgico? Por que será? Ela não é, né, ali cuidada de qualquer jeito, né? Ela é anestesiada, ela é acolhida, então isso é importante. Certo, Gê? Vamos lá. Acho que a gente tem menos de 10 minutos agora. Acho que eu vou aí para a gente finalizar, né? Tá, pode vir. Enquanto isso, eu vou falando de 3 pessoas que são importantes na minha formação da anestesia pediátrica. Quem me ensinou a usar figurinhas de anestesia foi um assistente aqui da Santa Casa, chamado Nelson Saruhashi, né? E eu o vi, né, entregando uma figurinha para uma criança e achei muito interessante. E achei muito interessante a dinâmica, né? E a vivência da criança depois disso. Acho que não vai dar. Já percebi. Então, assim, doutor Nelson Saruhashi, doutora Nancy, que é uma outra assistente da casa também, que me ajudou muito, né, nessa estratégia, vamos dizer assim, que também faz isso, compra figurinhas lá na região da 25 de março, trocamos figurinhas às vezes, e a doutora Débora Cumino, que é um ícone na anestesia pediátrica, referência, chefe da anestesia aqui do Hospital Infantil Sabará, são pessoas que nos ensinam muito, né, e só tenho a agradecer a minha formação. Também agradecer aí a Heloísa, né, que confia muito aí na nossa parceria, né, Mariana, isso, pronto, é mais fácil. Mariana, a Maria, toda a equipe, a Socorro, pessoas da clínica, como todo o doutor Curado, doutor Odair, Santiago, são pessoas da equipe, né? José Orlando, Nilce,
Renata Criso, que é hematologista. Então, são pessoas que estão em parceria contínua com a gente. Que a gente tem só também agradecer que a gente, como a da área da enfermagem, trabalha é uma equipe multidisciplinar lá dentro, né? É uma instituição que permite a gente, como eu falei, fazer as coisas que a gente acredita e tá numa equipe que confia na gente, sabe? No trabalho. E todo esse trabalho que a gente faz de acolhimento antes, a gente recebe esse feedback tanto da equipe cirúrgica, anestésica, e principalmente, aqui tem muito paciente assistindo e muitas mães. E o que eu sempre digo, ela sempre fala que a gente doa muito para eles, mas não, a gente ganha com vocês, porque é cada lição de vida que a gente aprende, vocês são guerreiras, e isso só motiva a gente a continuar. Eu vou chorar. As pessoas que me conhecem sabem que eu dou muita risada, mas eu choro. Eu prometi que hoje eu não ia chorar. Renata, eu vou fazer uma pergunta e depois você me faz. Se você não fosse enfermeira, seria o quê? Então... Ai, gente, é muito difícil, porque, como eu falei, Deus foi me levando para a área da enfermagem. E segundo um amigo meu que está assistindo, ele sabe quem é, dos meus melhores amigos, fala que eu sou a minha profissão em pessoa. E hoje em dia... Mas eu acho que eu faria alguma coisa ligada à comunicação. Por que será? Por quê? A gargalhada da Renata é singular, ímpar, né? E é contagiante, é importante ter esse ambiente no centro cirúrgico de descontração. Isso. Né? A gente tem... faltam uns 3 minutos. Ainda tem, ainda não está no programa. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí para fazer, pode fazer. Né? Mas né? Aí se você não fosse médica. Eu sou enfermeira. Você já é enfermeira, querida. Então é isso, gente. E a última coisa, as pessoas às vezes perguntam, vocês são amigas? Sim, somos amigas, mas lá dentro é profissional. Mas é mais gostoso, isso eu não posso... Quando você trabalha com amor e ainda trabalha com a sua amiga, isso você pode dizer que é excelente, é muito bom. Ai, meu Deus do céu. E aqui, olha, só tô dando risada aqui com as mensagens, gente. É uma mensagem mais carinhosa que a outra. Ficando mesmo. Feliz. Olha, a gente estaria apresentando o Fantástico, olha só. O Dr. Luiz Figonati. Tem muitos amigos aqui para poder falar. A Heloísa, Tiago, Ricardo, a doutora Heloísa, obrigada pela confiança, sabe? Aqui. Gente, as minhas amigas da faculdade, da pós. Então. Alguém pergunta... tem o pessoal do Sarra, meus funcionários, minha chefe. Tá certo. Olha, uma delícia, né? A Andréa está de parabéns pela iniciativa. Espero que tenha aí atingido os objetivos do que foi proposto, né? E se tiver, depois eu vou tentar aí ver se, eu não sei como que funciona aqui, agora tem 2 minutinhos só. Eu vou tentar depois responder aí as perguntas, tá bom, gente? O Tiago, Laurinha, tem muita gente, minha prima Simone, lá de Presidente Prudente. Gente, a gente está se achando que agora a gente é famosa, viu? Então, assim, é só para brincar. Esse vídeo... A Mônica. Esse vídeo vai ficar salvo, tá? Lá no canal do YouTube, depois no Lives MV. Se inscrevam, vejam as palestras, é muito interessante. Gente, olha, beijo, só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter saúde, por ter amigos. Eu falei que eu não ia chorar. Mas ela é chorona. E espero aí que possamos em breve nos ver. Tá bom? A gente faz tudo com muito amor, porque realmente eu dei a sorte, como eu falei, a gente tinha que se conhecer, eu e ela. Ela fez enfermagem na mesma instituição que eu, mas quando eu entrei, ela já tinha saído. E fomos nos encontrar lá no Sarra. Fomos nos encontrar lá. E é uma pessoa que a gente foi se aproximando pelos mesmos ideais de vida. E a gente faz tudo com amor mesmo, sabe? Beijo. Minha irmã tá falando que minha mãe tá babando. Tem uma mamãe. A minha mãe tá aí também. Beijo, mãe. Beijo. Gente, tchau. Tá bom? Vamos encerrar. Minhas amigas.
Nossa, gente. A Luana, mãe, né? Alessandra, Alessandra. são mães dos pacientes. A Tá? gente ama vocês, vocês são um exemplo. É, guerreiras, guerreiras, guerreiras. Milton, Tá bom? Bem, Beijo. gente, beijo. Nos vemos depois aí, durante nossas vidas aí. Tá bom? Beijão, até mais. Vou encerrar e aí se inscrevam lá no canal.